Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa edição deste sábado do Sexo Nada Frágil, o programa que vai ao ar todos os sábados, logo cedo pela manhã, em vídeo no nosso canal de transmissão no YouTube, no @canal Grupo Séries e pelas emissoras também integrantes do Grupo Séries de Comunicação, Positiva FM 90.9 e Séries AM 1440. A partir de agora, eu, Thalita Trenepol, Yasmin Monteiro nos trabalhos técnicos, Daiane Gissen ao meu lado direito, Isabel Centenário à minha frente e na diagonal Neca Trenepol Crestani, estamos prontas para apresentar a edição de hoje de um tema muito importante e que vai muito além da comemoração da data que a gente vivenciou na última semana. Mas claro que para a gente estar aqui todo sábado, a gente tem a nossa equipe, nosso time de patrocinadores que nos permitem estar comunicando com você todos os sábados pela manhã. Laboratório de Análises Clínicas da Unitá, que tem resultados precisos e laudos confiáveis, agora com 4 unidades, 2 unidades em Carazinho, 2 unidades, uma em Não Me Toque e uma em Lagoa dos Três Cantos, 4 unidades ao todo que estão prontas para te atender com excelência, com aquele atendimento que é diferenciado do Laboratório Unitá. Você sabe que todo dia 10 é o dia especial dos exames, com descontos imperdíveis e sempre com a qualidade e a ética que a Unitá traz na sua raiz, na sua veia. Entre em contato pelo telefone, que é rápido e fácil. Você pode estar fazendo seus agendamentos, inclusive pelo 991 22 0846. Em Não Me Toque, a Matriz, 2 filiais em Carazinho, uma em Lagoa dos Três Cantos. A partir de agora, também com a gente, o Centro de Saúde e Bem-Estar da Clínica Lazo, pertinho inclusive aqui do Grupo Séries de Comunicação, no centro. A Clínica Lazo, ela atende de forma integralizada tanto a saúde física quanto a saúde mental. Você pode estar agendando seu atendimento pelo 99100-3109, lembrando que o atendimento pode ser presencial ou também online. Clínica Lazo cuida do seu bem-estar de forma integral, promovendo saúde mental e física aqui no Metoque e para toda a nossa região. Para começar, Daiane Gissen, muito bom dia. Muito bom dia, Thalita, Isabel, a Neca, Yasmin, que está nos trabalhos técnicos aqui com a gente neste sábado. Uma satisfação estar aqui para trazer mais uma vez esse tema especial que traz orgulho. Com certeza, né? E que deve cada vez mais ser desenvolvido esse orgulho, porque realmente faz a diferença a gente valorizar a nossa terra e as riquezas que nós temos no nosso país. Isabel Centenário, bom dia! Bom dia, meninas, bom dia a todos os nossos ouvintes e um abraço muito especial a todos eles, né? Porque a gente fica muito feliz quando a gente sai na rua, está nos lugares e as pessoas dizem, mas eu escuto vocês, gosto muito dos temas que vocês debatem e, então isso pra gente é uma satisfação. Então, bom dia a todos. Neca Trenepol Crestani, bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia ao Grupo Séries de Comunicação e a todos os nossos ouvintes aí. Bem, nosso quarteto hoje está completo, né? Novamente, porque algumas andam tirando folgas, né? E agora, pelo menos, está completo. Folga não é minha palavra, né? Mas tudo bem. Mas meio a gente tira a folga, tá? Vamos deixar por... Tira a folga, no tá? teu caso. Né, Tá Isabel? bom. Foi uma autocrítica. Eu ia dizer porque eu achei que era pra nós, mas eu e a Thaline, nós estávamos a trabalho em loco, né? No último fim de semana. Normal, né? Vocês não param um minuto também. Mas pelo que eu sei, só foram passear. Não deu pra fazer, nós trabalhamos também, mas a gente aproveitou e passeou, já que, né, a nossa finalidade não foi cumprida. Mas essa história fica pra outra oportunidade, tá? A gente conta e deixa a expectativa, né, nos nossos ouvintes. Vamos falar então do tema de hoje, neste sábado, dia 13. Qual que é o tema que a gente escolheu para debater aqui no Sexo Nada Frágil, Daiane? Hoje nós vamos falar sobre a independência do Brasil, 7 de setembro, que a gente comemorou na última semana, e falar de uma forma muito especial, porque 7 de setembro lembra toda aquela questão cívica, os desfiles, e a gente teve neste ano aqui na nossa região belíssimos desfiles. Aqui em Não Me Toque teve a participação do Exército, teve as escolas marchando, teve a participação das etnias junto com as escolas, mostrando mais uma vez essa cultura, mas de um modo geral, o orgulho em ser brasileiro, né? É uma data que celebra essa autonomia e também o orgulho em ser brasileiro, né? Encerrou-se o período colonial e teve a independência do Brasil, então, de Portugal, e eu acho que isso deve ser motivo realmente de orgulho, né? De amar a nossa pátria, as nossas riquezas, como a Thalita trouxe na abertura do programa, porque nós somos um país muito diverso, isso em clima, em natureza,
fauna, flora, nós temos uma diversidade cultural muito grande e eu acho que isso é motivo de muito orgulho. A gente percebe, né, que uma pena, né, que assim como em outros países, a gente não tem esse patriotismo no Brasil, né? A gente pode perceber e fazer uma análise histórica, né? E alguns outros países possuem um patriotismo extremo, assim, muito mais elevado, muito mais evidenciado do que nós, brasileiros, com relação ao nosso país. A gente sabe que em alguns momentos nós tivemos, né, um maior amor à pátria, como foi o caso na época em que se tinha jogadores como Pelé, né, Ronaldo, Fenômeno, que a gente parava para acompanhar a Copa do Mundo. Hoje isso já não é mais motivo de tanto orgulho. Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna foi um exemplo, meu Deus, que só naquela musiquinha dele que a gente... E que ele valorizava muito o Brasil. Nos próprios discursos dele, né, ele evidenciava, né, a riqueza do país, o orgulho de ser brasileiro, de estar representando o seu país. E na época do Ayrton Senna, né, muitas pessoas evidenciavam a bandeira, né, as cores do Brasil, né, as nossas riquezas, por conta de que ele também levava a bandeira consigo, né? Tanto que as voltas da vitória ele fazia, né, expondo sempre com a bandeira do Brasil. E a gente teve também, depois da morte dele, um declínio desse patriotismo, né? Tanto que não se usava mais muito nem a camisa do Brasil, né? Nem a questão dos desfiles eram muito apoiadas, né? A gente teve uma queda, alguns municípios permaneceram, outros já não fizeram mais tanta questão de fazer. Justificavam-se que era pela questão organizacional, que demandava muito, né? E a gente teve essa volta alguns anos atrás com a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que trouxe em evidência de novo as cores do Brasil, enfim, só que depois acabou se misturando e se teve essa polarização, então, entre, né, ser patriota e não ser, e daí se tem essa divisão, essa polarização que hoje a gente vive em tudo aqui no Brasil, né? Mas a independência, né, essa questão de sair, né, de uma colônia dependente de Portugal e se tornar um país independente, é motivo de orgulho, sim, porque aqui a gente tem autossuficiência de recursos, autossuficiência de mão de obra, de tecnologia, de inovação, e o país que a gente vive é com certeza um dos países mais ricos de todo mundo, globalmente falando, porque aqui a gente vive tudo, né? A diversidade de biomas, a questão do, como a Daiane falou, do clima. Às vezes, olha como é que, por exemplo, o pessoal da Europa tem que fazer para ter um plantio, uma safra. Aqui a gente tem 4, né? A gente consegue fazer 4 no ano. Tem safra, safrinha. Eles não países conseguem. que tem que fazer uma no ano e viver disso por conta do clima, que é uma questão que a gente é muito valorizado por onde estamos localizados, né? E uma coisa que eu acho que é mais rico do nosso país é a diversidade do nosso povo. A cultura. Porque todos esses atributos naturais que nós já temos por natureza, o Brasil foi formado por muitos povos, né? E eu acho que isso que enriquece, cada um traz do seu país a sua cultura, e aqui se misturou tudo. Os seus aprendizados, olha aqui no Metoque que é pequeno, o que os holandeses, por exemplo, trouxeram de novidade para nós. Se misturou com os outros povos, se integraram, né? E só veio a somar. Então, tem países que não têm essa mistura também, né? Eles até, né, separam muito isso, né? Então, acho que isso só tende a nos enriquecer ainda mais, porque daí, assim, um aprende com o outro, né? As suas culturas. E é uma integração muito boa isso. Nós temos um povo que, claro, a gente tem muita reclamação né? Mas o nosso povo é um povo diferenciado dos outros países. Se a gente souber aproveitar as riquezas e o povo... E a gente soube, né, não na sua totalidade, algumas regiões mais, mas algumas regiões souberam utilizar o que o povo que veio da Holanda pôde contribuir, o povo que veio da Alemanha pôde contribuir, pegou o melhor dos italianos, né, do próprio povo nativo que aqui já habitava, né, no nosso continente, no nosso país, e eles souberam utilizar, né, o que cada um tinha de melhor. A gente sabe que isso não é na totalidade do Brasil, tem muitas regiões que são deficitárias, né, por conta da questão também do ensino, né, do acesso à informação. O clima também, né? O clima também, mas o 80% do Brasil, ele é muito rico, né? Ele é um país que nós deveríamos ter orgulho de dizer que somos brasileiros. E o que a gente vê não é isso, né?
A gente não vê, principalmente, né, na juventude que vive, a gente não vê um orgulho de dizer que é brasileiro, né? Que vem do Brasil, que aqui tem a possibilidade de crescer, de se desenvolver. Eles entendem que sempre é fora, né? É aquela coisa, não são bairristas, eles não defendem o seu reduto. Tudo que é de fora é melhor. E não é assim, aqui a gente tem tudo. Nós temos quase aquela síndrome do vira-lata, né? Exatamente. Tudo que vem de fora é melhor, tudo que vem, que é internacional é melhor. Quando o que a gente tem aqui é rico, e isso vale, como a Isabel trouxe, da cultura, dessa divisão de povos, o que a gente tem de literatura brasileira, que muitas vezes acaba sendo mais valorizado lá fora do que propriamente aqui dentro das escolas, a questão da cultura, porque a gente tem a parte de cinema e teatro muito bem desenvolvido, tem filmes bons e ruins, como em todo lugar, mas a gente geralmente julga já, é brasileiro, não é bom. A gente às vezes não dá nem chance para verificar o que vem disso, da nossa cultura. Então, eu acho que essa síndrome do vira-lata, a gente deveria deixar um pouco de lado e valorizar. Porque quando a gente sai para fora, né? Quando tu tá em outro país, aí tu tem aquela coisa, não, eu sou brasileiro. Não, porque lá é melhor. E quando se fala da comida brasileira, não não tudo, né? existe Na verdade, o brasileiro, tudo que ele brasileira. coloca a mão, ele transforma de uma forma melhor. A comida, ele pizza conseguiu... é melhor. A pizza, que é de origem italiana, tudo bem, né? A pizza italiana, ela é boa. Mas vai dizer que a pizza brasileira não é melhor. A quantidade de recheio. Você já comeu o que sushi aqui- original? O nosso sushi brasileiro é muito melhor. É que o brasileiro dá uma incrementadinha. O jeitinho brasileiro, né? Jeitinho brasileiro, vamos incrementar um Uma pouquinho pena aqui. que esse jeitinho brasileiro, ele tenha uma dupla conotação, né? É. Ele tem o lado positivo e o lado negativo, né? negativo, E o lado negativo é muito ruim, porque o Brasil, ele tem essa síndrome do vira-lata, né? Nós, brasileiros, temos isso. E o pior de tudo, a gente não entende que a gente possa desenvolver aqui dentro. A gente espera com que as coisas venham, né? E enquanto povos como a China, os Estados Unidos, a Alemanha, né, enfim, a França, estão sempre buscando o autodesenvolvimento interno, não esperando que os outros países façam por eles. E aqui parece que, inclusive, se tem um estigma, eu acho, ou enfim, uma interpretação que querem nos colocar para que nós pensamos desse jeito também, de que aqui a gente não tem valor. Eles não querem que a gente conheça o real valor do Brasil. Eu, pelo menos, entendo assim, né? Principalmente quem está à frente do nosso país, de não querer que a gente tenha a noção. Porque a partir do momento que nós temos noção do nosso próprio valor, nós vamos também entender quando a gente pode contribuir e quando as pessoas estão só usurpando da gente, né? E a gente não vai permitir isso, porque a gente sabe que a gente é autossuficiente. Só que também é muito cômodo, né? O brasileiro não compreender a sua importância. Porque daí ele pode ser governado, né? Muito mais facilmente, né? Com certeza. Sempre falam, né, que quando você tem um povo que não tem um estudo, não tem um entendimento, é um povo que vai ser comandado, né? Uma população. E isso tem acontecido. E realmente, é que nem tu falaste, né, Thalita? É bem mais cômodo. Eu vou ganhar, eu vou receber, eu não preciso produzir, eu vou ter igual. E mesmo assim, né, não valoriza o Brasil, né? Ainda acho que quem produziu? Por exemplo, vai para outros países ver se tem um SUS lá. Não. O SUS é um sistema de saúde do Brasil. Do Brasil. Lá, se você quer um plano de saúde, é pago. É pago. Nos Estados Unidos, se você precisar de uma ambulância de emergência, vai pelo menos uns 10 mil reais ali, convertendo, se acontecer alguma coisa contigo na rua. Não vem um SAMU te socorrer de graça para fazer esse sistema. Então, assim, o que falta muito para nós é tecnologia, a gente sabe, né? E daí a parte de medicamentos também a gente compra muito fora ainda. Então, é uma coisa que tudo poderia ser desenvolvido aqui. Porque a gente tem a matéria-prima. Tem que investir mais. Eu penso que tem que investir muito mais nessa área para a gente ser independente em muitos casos. Só que, de novo, né, a gente tem essa questão da síndrome, né? Não pensam que podem ser produzidos aqui. Então, é muito mais fácil tu comprar pronto de fora, né? Tem que investir, né? Tem que mudar na a mentalidade a do mentalidade povo, né? de quem está no comando, porque Sim. a gente que está aqui não consegue fazer nada quanto a essas coisas maiores. E ainda falando nessa questão de pesquisa, a gente tem o Instituto Butantan, que é referência nacional e internacional. Mas aí, muitas vezes, quando é lançado um medicamento, alguma coisa que vem de pesquisa brasileira, é automático as pessoas acharem que o brasileiro não é tão bom, que se vem de fora é melhor. Eu não vou confiar nisso daqui porque foi brasileiro. A gente desconfia
da gente mesmo. O tal de santo de casa não faz milagre, né? Infelizmente isso acontece. E que triste isso, né? Porque aqui a gente, como tu bem trouxe, Isabel, a gente tem a matéria-prima que seria o mais difícil, nós temos aqui à disposição. Né? Nós temos tudo aqui no Brasil para a gente ser a maior potência em o que a gente quiser. Porque só de ser o celeiro que alimenta muita boa parte do mundo todo, aí já tá uma grande diferença, que se a gente colocasse limite, a gente já dava o nosso valor, né? Porque todo mundo precisa de remédio de comida todo dia, né? É só você olhar o que os supermercados e farmácias que mais... Né? Que mais se desenvolve. Porque tu precisa porque é essencial, né? É todo dia que você precisa. É essencial. É essencial. Não é uma futilidade, né? Mas voltando a 7 de setembro, eu queria fazer um comentário do desfile, então, né? Promovido pelo município, né? E foi integração... Município de Nome Toque. De Nome Toque, sim, o desfile cívico aqui, né? Que a gente participou, então a gente fala mais do que a gente participa, né? Então foi muito legal, foi muito bem organizado, né? Eu achei muito boa a ideia também das etnias, cada uma desfilar junto com uma escola municipal, porque daí forma um grupo maior. No nosso caso, a gente tinha roupa para as crianças, a gente entregou lá na escola as roupas, daí vestiram umas 10, 15 crianças, ficou muito, muito legal, sabe? Falou com eles sobre o que é, né, a nossa etnia, passou a cultura, e foi um desfile, assim, acho que teve todo o sucesso, né? Então, de parabéns. Ele encantou todo mundo, né? E pegando a deixa que tu deixou aí, falaste como foi bonito a marcha que todo mundo estava tendo, né? Poucos que não marcharam, que caminharam, mas voltar a ter esse patriotismo da marcha é tão bonito, porque tu sente no coração o teu país, o pulsar, né? E o que mais me chamou a atenção, e eu não sei se tu... Foi uma criancinha, ela é neta do vereador Paulo Lassi. Ela abanava para todo mundo e ela batia palma, e as pessoas acabaram batendo palma porque ela batia palma. Então, assim, cara, que lindo ver aquela situação, e encantou todo mundo, realmente, todo mundo falava daquela... Ela caminhou o tempo todo durante a avenida ali, fazendo encantando as pessoas, né? E fazendo as pessoas, às vezes, que não queriam nem bater palma. As pessoas estão ali fazendo um desfile para ti. Custa tu bater as palmas, né? Nós, assim, na nossa época de escola também, né, menor, a gente marchava, tinha que ser naquele alinhamento, a perna esquerda erguia mais que a direita. Agora o marchar está um pouco diferente, você vê os próprios militares, né? Sim. Eles erguem as duas pernas, né? E aquele amor à pátria, quando eu cantava o hino, nós não podíamos olhar para os lados, sabe? Era uma coisa assim que a parte cívica, eu acho que ela não pode morrer jamais, né? A gente ter a noção do valor da nossa pátria, né? E aqui em Nome Toque, nesse ano e no ano passado, né? A gente teve nos últimos 2 anos, então... É que o ano passado foi aniversário do município, sim, também foi mais comemorado toda a história, né? Foi bem mais... O que eu quis colocar é que no ano passado e nesse ano a gente percebeu uma vontade maior de se fazer o desfile acontecer com o real significado do que é estar desfilando. Nessa organização, é não se preocupar com o tanto de trabalho que vai dar, porque óbvio que organizar um desfile dá trabalho, né? Organizar todas as escolas para estar no horário, fazer todo o cronograma certinho, fazer com que tudo tenha que orne, né? Que seja, né, organizado da forma que tem que ser. Obviamente que dá trabalho, inclusive parabéns aos organizadores, porque é muito importante a gente ter no nosso município. Tudo bem que talvez aqui a gente não tenha como mudar o macro, né, Isabel? Às vezes foge da nossa alçada, mas eu entendo particularmente que aqui também começa a mudança, né? É no micro. A gente tem que começar a fazer o que a gente pode fazer. Se todo mundo pensar que não precisa fazer nada porque não vai adiantar, a gente vai continuar sendo esse país em que não enxerga a possibilidade de mudança, não enxerga o valor que a gente tem no nosso país. E eu acho que a gente tem que começar daqui mesmo, fazendo esse amor pela pátria ser construído, ser fomentado, alimentado desde pequeno, né? Desde das crianças que estão na escola, compreender como é importante, na hora de você estar, né, entoando o hino, que você tem que respeitar, você tem que estar virado para a bandeira, você tem que ter esse... Não é um momento de brincadeira, né? E eu acho que isso vem da base, das escolas. Um exemplo claro disso, né, e trazendo, né, um outro viés e uma comparação, porque eu entendo que aqui tenha tanta tecnologia quanto em outros países, tá? Só não acho que a gente desenvolva talvez tanto quanto a gente poderia, né? Inclusive isso foi passado pelo Cristiano Buzzi, ele que fez uma comparação entre a China e também o Brasil, né?
por conta da tecnologia de implementos. E ele comentou, inclusive, de uma grande diferença, né? Que na China, por exemplo, eles investem muito na educação. Né? A educação, eles entendem que é o principal, é o pilar. E vamos lá, é um país que é comunista, né? Eu não acho que o comunismo seja um sistema de governo que seja legal, mas eles têm isso, mesmo sendo comunista, eles entendem que a mudança começa na educação. Então, as escolas lá são turnos diferentes, a quantidade de horas é muito maior. É um povo totalmente disciplinado. Que pensa diferente, né? Aqui a gente não vê essa importância dada aos professores, ao ensino. Não se tem isso na rede da educação. E não estou falando só na questão pública, né? Estou falando na questão estadual, até no privado, né? A gente sabe que algumas escolas são exceções. Nós conversávamos, inclusive, né, há uns dias atrás, com a rede sinodal, fomos até o Rui Barbosa em Carazinho, e a forma deles ensinarem, claro que, vamos lá, a gente está falando numa escola privada, né? Não é acesso para todo mundo. Mas é diferente, é valorizando a formação do ser humano, porque quem está na escola não é para formar só um intelecto, tu está formando uma pessoa ali dentro. E eu acho que isso é um grande problema do Brasil. Se a gente não consegue passar a importância da educação, como que a gente vai também passar o amor à pátria? Como que a criança vai compreender essa importância? Eu acho que a grande mudança nesse quesito seria na base. E esses desfiles, eles levam isso, porque na minha época, pelo menos, a gente já conversou sobre isso. Meu Deus, se eu pudesse ter a capacidade de carregar, né, ou segurar um banner, uma bandeira... Meu Deus, era porque orgulho. Eu era aluna de destaque, é orgulho tu estar lá e tendo essa responsabilidade. Então, isso tem que estar muito forte, isso tem que estar muito, né? A criança tem que querer participar. Poxa, eu amava, né, mãe? Eu poder ir olhar, poder desfilar. A gente ou chegava puxar a frente do teu batalhão. Não, né? Uma vez eu puxei, foi, meu Deus, a realização. Tem foto de tudo que é um book. Né? Mas aí vem a história que tu falaste, né, Thalita? Eu acho que vai muito das administrações municipais, porque não adianta nós querer esperar lá de cima, tá? Nós temos que começar aqui debaixo da base e ir levando isso. E hoje a gente percebe que a administração municipal, junto com a Secretaria da Educação, elas estão alinhadas no mesmo pensamento. As crianças terem os uniformes. Por que é o uniforme? O uniforme já vem, é feito da reciclagem, já ajuda, é um começo. As crianças estarem vestidas todas iguais. Por que isso? Porque tem crianças que têm menos poder acessível, né? E outras têm mais poder. E aí tem aquelas coisas, eu tenho um sapatinho bonitinho, tenho a roupa diferente. E não, na rede pública nós temos que ter igualdade. Então, tu já começa lá de baixo, trazer o certo e o errado, né? E aí chega até no final aí, que faz um desfile onde encantou todo mundo. E principalmente, tá? 1h40 de desfile, foi rápido. Foi sucinto, foi passado o que realmente queria ser dito, né? E foi maravilhoso, né? Então, aí tu mostra o patriotismo. E as pessoas estavam encantadas. E eu volto a dizer, né? Eu amo o Brasil, eu amo o hino nacional, cada vez que canto o hino nacional, é no meu coração, tá? Então, se todo mundo pegar esse amor... pelo teu país, eu acho que faz a diferença, né? E esse amor não só numa bandeira, não só um amor para fazer um Brasil melhor, ter atitudes, né? Para melhorar o nosso conceito também, porque o nosso conceito, principalmente dos políticos, está muito deteriorado. A gente está muito desacreditado na política. Sempre tem os políticos bons, mas o que está aparecendo hoje é que a maioria vai lá para se dar bem, né? Para construir o seu nome, para construir seu patrimônio, e o povo que se lasca. Então, isso é uma coisa assim que dói para a gente, porque a gente vê todos os dias as coisas acontecendo. Mas, Isabel, eu sinceramente eu não acho que seja só no âmbito político. Não, tem no âmbito político está mais escancarado, porque se está se falando muito sobre isso, né? E porque também é uma coisa assim que é de todo mundo, né? Mas a gente vê roubalheiras, coisas em tudo que é lugar. A gente Exato. vê, Aquela entendeu? famosa frase, né? Não existe governo corrupto com população honesta. Não existe. Uma coisa não é reflexo da outra, infelizmente. Até porque o político emanou do povo. Então, se ele foi lá e se corrompeu, porque ele já tinha atitudes antes que fazia assim também. Ele não era honesto, chegou lá e virou. Pode ter certeza que não. Daí vem aquela frase, o brasileiro sempre dá um jeitinho, né?
um jeitinho de conseguir um benefício, um jeitinho de... Não é o brasileiro, são subornar pessoas, aqui e ali, né? né? Assim vai, né? São pessoas Infelizmente, aqui, lá. mas isso está no ser humano, né? Infelizmente. É uma situação que infelizmente deixa a gente triste, né? Porque acaba impactando na visão que não só o brasileiro tem no Brasil, né? Mas a nossa moral externa, né? Como outros países nos enxergam também, né? Porque a gente vê que nos últimos dias, pelo menos, né? As manchetes internacionais é motivo de chacota, né? O que vem acontecendo, a forma que vem se desenvolvendo, principalmente também depois do que aconteceu na questão da eleição passada. Enfim, são coisas que acaba tirando a nossa credibilidade de uma forma geral. E claro que a mudança vem de baixo, também entendo dessa forma, mas a gente tem que ter uma união maior, né? A gente percebe que os que querem prejudicar, que não buscam, né, a melhoria, eles conseguem se unir muito mais facilmente do que os que estão pensando em melhorar, né? Olha a dificuldade que foi, por exemplo, vou trazer o exemplo aqui de Não Me Toque, unir várias pessoas, empresários, pessoas que são empreendedores, que desenvolveram bons negócios, trazerem para a política para mudar o cenário. Não foi fácil fazer esse time, formar esse time que hoje está fazendo o Não Me Toque ser melhor. Então, isso acontece não só aqui, mas em várias regiões do nosso país. E a gente tem que cada vez mais tentar terminar com essa polarização. Isso não é salutar, a polarização de que você é gremista ou você é colorado, você extremismo, né? É direita ou você é esquerda, você é... enfim, né? Tem tantas... Menino ou você é menina, você é... Enfim, tem tantas polarizações que a gente está em extremo... Porque, assim, tudo bem, pode ter gremista e colorado, né? Sempre existiu, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Agora, não dizer que quem é gremista é ruim, porque se a tua ideia ser colorado ser colorado é o que você entende ser certo. E aquela dedução de que se tu não é um, automaticamente tu é o outro. Só que, infelizmente, o que está acontecendo na nossa política hoje é isso. Ou tu é A ou tu é B e não existem os outros, né? E um não aceita a ideia do outro, um não escuta o outro, porque não vai mudar de ideia. Está tão polarizado, forte isso. Está tão extremo. Está tão no extremo. E eu sempre digo que os extremos vai na sarjeta. Eu prefiro andar um pouquinho fora, porque senão eu caio na sarjeta, né? Eu caio no barranco. Quem disse isso foi numa entrevista esses dias, o ator aquele que estava no Brasil, que foi governador lá. Como é que é o nome dele? Schwarzenegger. Como é que se pronuncia esse nome? Hã? Como é que se pronuncia esse Arnold Schwarzenegger. Nunca eu não consigo falar contigo falando junto, Isabel. É difícil. Ele deu uma entrevista. Pensando junto. Ele deu uma entrevista, ele veio para o Brasil e fez umas palestras. Arnold Schwarzenegger. Esse o nome aí. O cara foi governador 2 vezes, Sim. né? Eu acho que é na Califórnia, né? Uhum. E daí ele falou, então, ele falou disso do extremismo, que não é bom. Então, e a gente percebe esse daí extremismo... a pessoa está na sarjeta quando está nos extremos, ela pode cair muito fácil. Falando sobre isso, não dá pra gente também ser hipócrita e não mencionar o caso que aconteceu na última quinta-feira, né? De que é um político conservador, que na verdade não tinha um cargo, mas que ele era um ativista político, né? E conservador, e que acabou sendo assassinado por conta da, provavelmente, ideologia política, né? Acabou um atirador me ajuda a dar as palavras, porque agora... um fuzil? Não. É um fuzil. Era de um fuzil, alta precisão. Exato. E na hora ele morreu, né? Quem viu o vídeo, que inclusive é triste, né? De assistir. Porque ele estava numa faculdade e num lugar aberto e com muitas pessoas. E tinha uma família, né? 2 filhos pequenos. E a gente vê o quanto chega, né? Isso não é a primeira vez que acontece, né? A gente sabe que teve outras situações, outros casos dessa questão... por conta do extremismo. Só né? que como está hoje... Não aceitar Thalita, o pensamento diverso, né? Como está hoje, eu que tenho mais idade de vocês aqui, como está hoje, nunca teve nem parecido. Olha o Nepal. Sempre teve, né, os dois lados, quantos lados, mas nunca teve tão extremo como é agora. Eu vejo nas redes sociais, assim, as pessoas falando
palavras ofensivas, coisas assim. Se tu não pensa como eu, você não é nada, você é um canalha. Gente, isso não pode. A pessoa tem que ter liberdade de pensar o que ela quiser. Liberdade de expressão. Desde que ela esteja conhecimento também, né? Então, tem gente que Mas aí também vai do quanto tu mas vai se dar não- valor para aquilo, né, Isabel? Porque assim, tu expressar a tua opinião tá tudo certo. Tem que ver se eu vou te dar crédito por isso, porque Pois tu, é, se mas- tu não fundamentar, não vai fazer sentido para mim. Agora tu tem o direito de expressar a tua opinião. Sim, você tem todo o direito de expressar a tua opinião, mas eu não preciso rebater a tua opinião em público, entendeu? Isso que eu acho feio. Eu tenho a minha, tu tem a tua e acabou. E se tu Né? for rebater a opinião de alguém, faça que isso com respeitar. um mínimo diálogo de conversar com respeito. aquela pessoa, entendeu? Tem que abrir um diálogo e estar aberto para receber da mesma forma. Agora, atacar... porque tem muita gente que depois dessa notícia, o que é um absurdo, porque não importa de que lado Sem você cabimento, seja. não, eu sei o que tu vai falar e eu chego a me dar... Que não importa se você é de direita ou esquerda, se um atentado desse tipo não te deixou chocado e achando isso absurdo... Não, e o pior que eu Os achei que eu ia falar. comentários. Isso. Exatamente. Que tem muitas pessoas que Comentando. são, digamos assim, ele então é um ativista político mais conservador e a outra linha, que seria o outro extremo, justifica dando razões para o que aconteceu. Como se a postura dele tivesse sido a justificativa ideal para que, tipo assim, mas ele mereceu porque ele tinha esse posicionamento. Gente, uma situação como... Mas não vamos longe, nós estamos falando incabível, lá dos Estados Unidos. Fala aí do Nicolas, né, também. O Nicolas também foi ameaçado, tá com gente ao redor, com policiais para cuidar ele, porque a pessoa disse que ele queria matar ele, porque ele não falava, não concordava com a ideologia dele. Então, nós temos casos aqui no Brasil que está bem complicado. O prefeito de Chapecó falou, vi uma entrevista dele, onde ele diz, vamos parar com o extremismo, vamos caminhar por uma liberdade de expressão, por uma família, por Deus, vamos caminhar por esses, vamos ser pessoas normais. Tu tem a tua posição, eu tenho a minha, mas vamos caminhar pelo Brasil. E eu acho que aí começa a realmente mudar certos pensamentos, né? E principalmente é nojento, é triste tu ver pessoas falando mal e ainda criticando e achando que foi correto matar uma pessoa. Isso, aí tu vê a que nível tu chega. Através da violência, eu nunca vou dar razão para alguém que agiu com a violência, em qualquer situação. Infelizmente, né? Não, felizmente, né? Infelizmente, pra família. As guerras sempre existiram também, né? Mas eu nunca consegui ver, através da guerra, uma solução para alguma coisa. A intolerância nunca trouxe nada positivo para a sociedade. Isso. E a gente é para ser um país democrático, né? E a gente vê que não é o que está acontecendo. A gente percebe, quem tem um mínimo de discernimento, né, consegue enxergar a inversão de valores, de poderes, né, a centralização. Isso não é de um país democrático de direito. Se você for ler o que é um país democrático de direito, você vai ver que o Brasil tá lá que ele é para ser, mas ele não está executando. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que em outros países estão também sentindo o impacto desse extremismo que a gente está vivendo aqui, né? Não é só no Brasil. Se a gente for... Eu que produzo, então, junto com o Samir o Café, a gente sempre dá as notícias internacionais. É guerra aqui, é guerra ali, é guerra lá, é uma questão aqui. Confronto, e é confronto em cima de confronto por ideologia. Por ideologia. 99%. 99% é por Infelizmente. ideologia. Muito pouco é por uma questão territorial. Mas 90% ou 99% é por uma questão ideológica. Eu penso desse jeito, você não pensa, eu não entendo que você tenha que continuar. Vou te abater. E assim está sendo, inclusive, com pessoas. Porque o caso desse Charlie Kirk, ele acabou sendo, entre aspas, e desculpa pela palavra, mas abatido, por ele pensar de uma forma que ele entende ser certa. E não é bonito nós termos... Nós começamos o programa falando da diversidade, não começamos? Que é diversidade cultural, que é diversidade de fauna, flora, dos biomas, que é diversidade também de climas, que tudo isso é importante e faz o Brasil ser rico. Por que agora a diversidade de opiniões não é tão valorizada quanto? Que, na verdade, é muito bom ter mais que uma opinião. Vamos somar minha opinião e a tua, e eu pego isso em qualquer coisa. Lá na minha área, né?
Eu tenho uma opinião, o Pedro tem outra, vamos somar as duas, vamos ver o que nós conseguimos Duas fazer cabeças com não isso. pensam melhor que uma? Entendeu? Por que eu daí vou teimar com a minha, ele vai teimar com a dele, vai dar o quê? Vai dar guerra. Então, assim, então isso tinha que ser em todas as situações, né? Só tende a somar se tem 2 ideias, se tem 10 ideias. Vamos somar e vamos fazer Pega o melhor ponto de uma ideia, o melhor ponto de outra e forma a terceira. Justo, porque nunca... Porque tem a tua verdade, tem a minha verdade, tem a verdade verdadeira. Isso, né? Quem fala isso era o Fernando, o filho do Gilson. O Fernando Trenepol. Ele falava isso. Tem a tua verdade, tem a minha, tem a verdade verdadeira. E a verdade verdadeira é muito interessante isso, né? Ele fica até redundante, mas é real, né? Porque a minha verdade não é a tua. Porque a minha vivência é diferente da tua, Isabel. Então. E não quer dizer que a tua verdade, por não ser igual à minha, não seja a tua verdade, não seja uma Justo, verdade. porque os livros que você estudou, aonde tu viveu, tudo é diferente, cada coisa. Então, tu acredita naquilo que você estudou, que você viu, e eu acredito naquilo que eu estudei, naquilo que eu vi. Então, por isso que é bem, que não dá para ir contra. Pô, mas eu estudei tudo, eu sei tudo? Claro que não. Ninguém sabe. Então, vamos Quando tu somar... achar que tu sabe tudo, tem uma coisa errada. Jamais. Vamos somar as duas coisas, vamos achar, então, um lado bom. E uma coisa que eu queria trazer em relação ao patriotismo, já que a gente fala do 7 de setembro, é a questão também do patrimônio público, né? Que a gente vê outros países, esse cuidado que se tem, né? Tu vai para outros países, tem um certo cuidado com as coisas que são públicas. Aqui no Brasil, a gente vê, né? Se tu ir para... Até aqui na nossa região não é tanto, mas vai para Santa Maria... Nós ficamos apavoradas, né, Dai? Apavoradas. Em Santa Maria, tá? Que não. É aqui, é perto. Vai para Porto Alegre. Mas eu te digo, a gente não precisa ir longe. Vamos Passo Fundo, em alguns locais públicos, que não tem uma pichação. Uma parede que foi recém-pintada, Pichada. tá lá, pichada A no outro degradação dia. do patrimônio. A gente teve exemplos aqui no Metoque agora, graças a Deus, né? A gente viu, deu uma estagnada por conta das câmeras de segurança no Caminhos do Lago. Mas quantos bancos foram quebrados? Lixos foram jogados no chão? A avenida cheia de lixo, na amanhecia de sábado de manhã, né? E isso, inclusive, né, nas avenidas, perto de posto de combustível, onde tinha as festas, a quantidade de lixo que era... Gente, aquilo é nosso, né? É de todo mundo. Por que não compreender que também o teu espírito patriota, ele inicia de você valorizar as coisas que são públicas? O próprio banheiro público, eu vou Meu sujar, Deus. eu vou deixar tudo assim porque não é meu, pô, mas não é sou você eu que tá... limpo, não é minha casa. Mas é você que está usando. Inclusive, o Maninho deixou um recado, ele deixou um recado bem pontual, né? Ele falou assim no final ali do discurso dele, o Brasil que você quer para você, a cidade que você quer para você é uma cidade organizada, uma cidade desorganizada e suja, ou é uma cidade organizada e limpa? Porque ele passando na avenida, marchando então para ir até o altar da pátria, viu uma garrafinha atirada no chão, em pleno domingo de manhã. E aí, quem foi que deixou? Então, as pessoas têm que se conscientizar o que eu quero para mim, o que eu quero para o meu futuro, o que eu quero para o futuro dos meus filhos. E eu achei muito pontual o que ele falou, assim, foi perfeito. Não precisa falar muita coisa, mas vamos começar a pensar e analisar o que nós queremos para a nossa cidade e para os nossos filhos. E a gente sabe que a questão de cuidar do patrimônio público, da questão, né, de ter essa organização, ela é possível. Nós temos o exemplo de Curitiba, que é um exemplo. É um exemplo. A cidade, questão de organização e e limpeza. Se tá caminhando e a Isabel deixa cair um pacote de bala, quem tá atrás vai juntar e vai botar na sacola. Tá na cultura, tá enraizado já. Então, se a gente vê que isso é possível, por que na Expo Direto é possível? Então... A Expo Direto tá aqui dentro da gente, é um exemplo de feira. Quem já foi... Eu falei pra Tailine, é engraçado, né? Porque eu já conhecia, por exemplo, a Expo Inter, né? Já tinha ido pra lá, e a Tailine, que nós fomos pra lá na semana passada, ela só conhecia a realidade da Expo Direto, né? E aí a gente foi pra Expo Inter. Que não tem nada a ver, que é totalmente não tem diferente. nada a ver com a Expo Direto, e a questão principalmente da limpeza. Aqui realmente uma bolha, né? É muito diferente. Inclusive, parabéns à Expo Direto, porque é um orgulho dizer que a Expo Direto é daqui, né? Porque demonstra também o que a gente quer pra gente, pro nosso município. E ela tava apavorada, porque era sujeira de animal de um lado, gente fazendo churrasco do outro, coisa no chão do outro, e assim, é feira. E isso é Expo Inter, e a gente sabe que tem feiras piores, como, por exemplo, a de São Paulo,
né? Que a questão sempre é trazida pelo nosso diretor-presidente como algo negativo, né? A questão principalmente da limpeza dos banheiros, a organização para entrada do parque. Então a gente sabe que tem exemplos que são possíveis. Por que não copiar o que está dando certo? Nada se cria, tudo se copia. Vamos copiar o que está dando certo, não precisamos copiar o que está dando errado nos outros lugares. A gente tem exemplos bons na nossa região, né? Aí volta tudo naquilo, educação. E aí, vamos lá. Educação começa em Começa casa onde? e continua na escola. Exato. E daí um povo educado é um povo... A frente da tua casa vai dizer tudo. Se você a hora que tu coloca o lixo, como que tu faz as coisas, vai mostrar que povo você é, né? Como que você age. Se na frente da tua casa é uma bagunça, como é que vai ser lá? Como é que tu vai organizar também, né? E que a gente possa começar com as pequenas mudanças, né? Acho que na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos, não dá pra gente esperar lá em cima mudar. Se tu for esperar por lá, tu perde o ânimo, né? Tu desanima, porque o que a gente está vendo de realidade nos noticiários é triste, né? Dizer que isso está acontecendo no Brasil, né? No nosso país. Quem ama o Brasil, quem tem, né, amor pela bandeira, pela identidade do nosso país, fica triste. Não tem como não ficar triste com o que vem acontecendo. Mas a gente também não pode ficar sendo um mar de lamentações, né? Senão a gente não faz com que as coisas dão certo. Temos que Então, fazer a nossa parte. fazer a nossa parte e entender que em algum momento as coisas vão melhorar, porque se todo mundo pensar em fazer a sua parte, todos estaremos fazendo a parte como um todo, né? Então, esse é o que a gente queria trazer, né? Tem muito mais para falar, muito mais coisas que a gente não concorda, algumas que a gente valoriza, mas infelizmente, né, o nosso tempo chegou ao fim. A Yasmin já sinalizou os 40 minutos. Isabel, te deixo o momento para te começar com as considerações finais, depois a gente segue com a sequência. Eu quero aproveitar também e mandar um abraço, que ontem, dia 12... Ela tá a mulher dos abraços, né? Tá super comunicativa. não, O mas pessoal tá né? só falando pra Isabel que escuta a gente, né? Pra nós não estão falando. E um abraço tem que ser assim, de no mínimo 14 segundos. Pra ser válido. Daí ele tudo gera um troca efeito, gera um energia. efeito de, como é que é aquelas... Dá na Daiane um abraço depois desse Isso. estilo, assim. Essa energia Ela boa tá que precisando passa. de energia positiva. Não, nem por isso, eu quero ver ela aguentar 14 segundos abraçando. Que amada. Mas então eu quero mandar esse abraço pro meu neto mais velho, né, O primogênito. primeiro. O Matheus fez ontem 7 aninhos lá em Maringá, então, né? Então eu quero dar um abração bem apertado aqui da vovó Coruja. E quando ele vier pra cá, diz pra ele vir ter um dia de radialista Mas conosco. vamos ver se ele é falador, mas acho mais fácil eu trazer a Marianeta. A Porque Mariana é mais a Mariana é mais faladora. faladeira. Mariana, venha então fazer parte de uma Menina, bancada. né? Menina, né? Então, um grande abraço a todos e até o fim de semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, e a Isabel não sair de férias de novo, né? Eu tô bem caseira agora, né? Olha, uma mudança. Daqui a pouco vem uma novidade, né? Ela cria. Alguma coisa o vem. Não roteiro consegue, dela. não consegue ficar muito tempo sem, né? Eu sempre falo, né? A gente comenta aqui, né, no Grupo Séries, inclusive, que ela é um grande exemplo. Quando a gente crescer, a gente quer ser como? Uma Isabel. Obrigada. Eu quero ter férias 5 vezes por ano, que nem a Isabel. No mínimo, Não né? trabalhou 40 anos direto, né, Isabel? Agora tu tá tirando tudo atrasado, né? 41 já de formado. Né, Catarina Pocristani, considerações finais. É só dizer que o tema foi muito importante e muito legal. Eu acho que faz com que as pessoas comecem a pensar, né? Reflitam e as mudanças começam realmente dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, no dia a dia, do nosso dia a dia, né? Então, que todos tenhamos esse pensamento e façamos a nossa mudança mesmo, né? Um beijo no coração de cada um e até a semana que vem, se Deus quiser. Daiane Gissen. Agradecer às meninas aqui por mais um sábado especial, trazendo esse tema, falando sobre esse amor que a gente tem pela pátria. Eu acho que a gente deve, sim, ter muito orgulho de ser brasileiro pelas nossas coisas boas, né? A gente precisa manter o enfoque só naquilo que não está tão bom e que pode, sim, ser melhorado, mas ter orgulho do que nós já temos de positivo. Um excelente final de semana a todos e até o próximo sábado. E fazendo um parênteses, né, que se a parte técnica não deu certo, vocês mandem um direct para Yasmin Monteiro, que é ela que fez esse fim de semana inaugurando na parte técnica e já tendo que lidar com essas 4 mulheres, né, porque lidar com os meninos no jornalismo é mais tranquilo. Agora, 4 mulheres falantes, fazer acontecer em 40 minutos não é fácil, né? Então, você já sabe, pode mandar um direct para ela, que a Tailine passou todas as diretrizes, e agora não é mais a Tailine, né? A Tailine é só no Bom Dia Amigos. Agora é a Yasmin que assume os comandos dos trabalhos técnicos e vai assumir junto com a gente todo sábado de manhã aqui a bancada do Sexo Nada Frágil.
frágil. A você que acompanhou a gente até agora, obrigada pelo carinho da audiência. Lembrando que logo mais tem o melhor programa desse fim de semana, que é o meu, Frequência Brincadeira. Eu tenho que fazer o meu merchan, né? Eu já fiz lá no... Pois espera aí. Calma, o melhor programa fora o Bom Dia Amigos. Depois, Agora tu falou certo. Não, é antes, né? Daqui a pouco Eu vem uma antecedo. ligação. ordem, Thalita, né? tu falou Bom dia, errado. Bom Dia Amigos, daí depois o Frequência, na minha, né, humilde opinião. Você pode pensar diferente também, porque aqui a gente valoriza a diversidade de opiniões. A Isabel já acha que é o Lavote, né? Mas com certeza. A Daiane que é o Clube ou o Central. Clube não- E eu, não, acho que o sexo nada Central. frágil. Central tá no Central de coração. notícias. Sexo nada frágil. Perfeito, então cada um tem a... Yasmin é o Frequência? Vi que ela sinalizou que o Frequência é o melhor. E eu tenho certeza que Viu? a Isso Thaline aqui vota foi, no Jornal isso do aqui Meio-Dia. foi imposição, tá? Ela deu uma olhada assim bem firme pra ela. Eu jamais, você viu isso no vídeo? Nunca, né? Super foi espontânea a resposta dela. Brincadeiras à parte, a gente vai fechando a nossa edição de hoje, nesse sábado, dia 13 de setembro. Que você tenha um excelente fim de semana e sempre agradecendo, é claro, aos nossos patrocinadores, o Laboratório Unitá, parabéns à Vânia, né? Que nessa semana inaugurou a sua unidade perto do HCC em Carazinho, a 4ª unidade, uma empreendedora nata, né? Que começou... Teve força, resiliência, coragem e hoje, né, tem como o laboratório uma referência em análises clínicas na nossa região. Vânia, parabéns, um abraço especial para ti, para toda a equipe da Unitá que presta esse serviço de excelência com resultados precisos e laudos confiáveis. Lembrando que o telefone para contato da Unitá é o telefone 991 220846. Não me toque, tem a Matriz, 2 filiais agora em Carazinho e Lagoa dos Três Cantos. E também a Clínica de Saúde e Bem-Estar Lazo, que conta com profissionais que são capacitados para estar te atendendo, tanto no âmbito físico quanto mental, de forma integralizada, cuidando da sua saúde, e também podem ter atendimentos online e presencial, como você preferir. Lembrando que o telefone é o 991003109, faça uma visita, conheça a Clínica Lazo, aqui na Avenida Alto Jacuí, 245, sala 4, no centro. Conversa com a Carol, com toda a equipe da Lazo, porque são profissionais que estão adaptadas e prontas para te atender e cuidar da sua saúde de forma integralizada. Esse foi o nosso Sexo Nada Frágil desse fim de semana. A todos que ficaram com a gente, obrigado pelo carinho da audiência. Um excelente sábado, que Deus abençoe e até sábado que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau!